Paz do Senhor, irmãos e irmãs, muita gente esperando já. Glória a Jesus, sou o pastor Júlio e hoje o ensino mais esperado, o ensino mais esperado do canal, tenho certeza que seja. Quero dizer aos irmãos não se preocupar, com aqui com o nosso estúdio. Estamos em missões. Então, eu tenho certeza que o que vai mais importar vai ser o ensino de hoje, não onde eu estou localizado. Igreja, hoje nós vamos falar algo muito forte. Creio eu que eu venho realmente para confrontar esses malfeitores da fé, aonde ensinaram para o povo sobre a questão de política. Hoje nós vamos falar da Bíblia aqui dentro. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo disse, que nenhuma escritura pode ser interpretada individualmente. Então, ela não pode ser de interpretações separadas. O homem não pode interpretar isso. Eu acho assim, não. Tem que ter um sentimento espiritual, um sentimento e um entendimento vindo do céu. Acho que está um pouquinho meio escuro aqui, mas aqui que melhorou. Então, igreja, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Nós vamos hoje aprender um pouco da palavra de Deus. Espero que você aí em casa pegue as suas Bíblias agora. E vamos ver essa bagunça que está no Brasil, esses pastores apoiando a política, esses pastores, os crentes dizendo que o cabo Daciolo está certo, que o Davi foi governador, José foi governador, Davi foi, e aquela bagunça toda, que não dá nem para citar isso. Vamos ver o que está escrito, o que é que diz Romanos 13, que é um dos capítulos e versículos que o povo fica muito mais em cima, dizendo, mas pode político, porque está escrito ali, autoridades, e vamos ver onde está isso, essa bagunça toda. Quero dizer aos irmãos e irmãs, que vejam realmente essa questão e que entendam sobre o que Deus vai falar com você agora. Então, eu espero que os teólogos me expliquem, o que a Bíblia fala sobre governos, sobre as autoridades. Vamos para a palavra de Deus. Abre comigo Romanos, capítulo de número 13. Romanos, vamos lá, que é um dos livros que fala sobre essa autoridade. Vamos ver se tem política na Bíblia. Vamos ver se realmente existe essa palhaçada. Você que defende cabo Daciolo, você que defende homens da política como Marcos Feliciano, Abílio Santana e esses outros demais sujeiras que tem aí, vamos ver se realmente a Bíblia ela dá respaldo, sobre política. Vamos ver? Vocês estão enganados, muito enganados, interpretando a Bíblia erroneamente para a autodefesa dos seus pecados. Romanos 13. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. Nesse versículo, eles usam esse versículo para se autodefender. Até aqui eles usam. Calma que vai continuar. Nós estamos num capítulo inteiro aqui. Nós estamos num versículo sozinho, isolado. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Escuta, Deus está falando tanto a condenação do governo para com o servo e tanto para o pai para contra o filho. Então, você vai ser massacrado pela terra e pelo céu.
É isso que eu quero dizer. Pois o governante não deve ser temido pelos que praticam coisas boas. Olha só, mas pelos que praticam coisas más. Querem não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvores dela. Pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. O que ele quis dizer aqui? Nós que fazemos coisas boas, para que temer o governo, a polícia? Nós somos servos de Deus, nós somos justos, nós não roubamos ninguém, nós não matamos ninguém. Então, para que serve o nosso escape da justiça? Para que temer se nós somos retos? É isso que a Bíblia quer dizer. Sabendo que a espada do governo e a justiça terrena vem contra os que fazem mal, também a própria espada de Deus. Oh glória! Tá forte já começou forte, Cecília. Vamos lá. Portanto, é necessário que lhes sejam sujeitos. É necessário. É necessário. E eu vou falar para você como começou isso. Calma que eu vou falar. Não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão, também pagai tributos, pois autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dai cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, a quem honra, honra. Vamos lá. Primeira síntese que nós vamos abordar. Autoridade constituída por Deus. Aonde começou isso no Velho Testamento? Igreja, quando Adão peca, Deus dá um julgamento a Adão dizendo: Adão, você agora vai comer com o suor do teu rosto. Eita, glória a Jesus, que coisa tremenda. Quando Adão sai do Éden, ele é expulso, o anjo fica a espada na mão, dentro da entrada do jardim, acaba a amizade de Deus para com o homem. Então agora o homem tem que ser suprido pelas suas próprias mãos. O teu braço iria para o trabalho. Sabendo onde tem trabalho, tem recursos. E onde tem recursos, tem que ter a roda gigante que nós sabemos da economia. Então isso automaticamente vemos que deve ter autoridades predestinada a cada seu devido lugar. Deve ter um economista, porque há compra e venda. Deve ter o vendedor, o receptor, o entregador. Então sabemos que o mundo ele gira em torno de patamares e plataformas que elevam o sistema social, econômico, mundial. Então sabemos que isso é uma roda gigante. Tem que ter um governo para controlar o PIB da nação, o presidente controlar o PIB da nação, um governo trazendo para o Estado, e ali presidentes, governadores, prefeitos, enfim. Maravilha, ótimo. Começou no Éden, porque do Éden começou o trabalho. Eita, glória a Deus, eu vou falar para você, olha, eu não sei de onde esse povo interpreta a Bíblia erroneamente. Eita, Jesus, que tenha misericórdia desse povo. Aqui vocês aprendem o verdadeiro evangelho. Qual é a preocupação de Paulo? Calma que vamos para José, vamos para Davi, calma. Qual foi a preocupação de Paulo aqui? Não foi para os gentios e nécios, foi para o povo de Deus. Por quê? Porque Paulo está falando, ó, tudo isso Deus ordenou. Claramente, se Deus gosta de ordem e decência na sua igreja, como Paulo disse, claramente que Deus ia ordenar a ordem e a decência na terra. Então, Deus que constituiu pessoas para estar elevando. A Bíblia diz também do governo, né, que foi levantado de Davi. Muitas pessoas dizem, vamos começar por José. A Bíblia diz que esse menino, ele levantou de manhã, tomou um leite, e ali ele falou, ó, eu sonhei essa noite que o céu, a lua e as 11 estrelas se baixaram, se apresentaram perante mim ali com humilhação. A Bíblia diz que ele foi vendido para os seus irmãos, depois de ser jogado numa cisterna, pois ele tinha uma túnica de 7 cores, e vemos que realmente José era diferente.
Mas por que José foi governador do Egito? José foi governador do Egito, você sabe por quê? Por vários motivos. Um deles era o amor que Deus tinha por Jacó e seus filhos, pois era a promessa de Deus das 12 tribos de Israel sair dali. Jacó poderia morrer de fome. Então Deus viu tudo lá na frente, que logo logo teria vacas magras e espigas magras. Pois Deus governa as estações. E Deus viu que ia ter fome, fome em Harã. E Deus olhou, fez tudo um plano e colocou José como um governador para que trazesse e desse essa autonomia para que os teus pais, o teu pai e o teu povo não morresse de fome. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda que ninguém parou para pensar nisso. O lá na frente Deus conhece. Outro motivo era para concluir aquilo que ele deu o sonho. Deus ele é muito justo. Se ele dá uma promessa, ele cumpre. E ali foi e cumpriu. Ok, até ali, tudo bem. Tudo bem. Ali era para o povo, os seus filhos entendessem, os filhos de Jacó entendessem que Deus ele escolhe pessoas dentro de um lar e que os mais rejeitados serão os mais adorados. Então, sempre Deus pega aquele que é mais odiado, aquele que o mundo não dá nada. Por quê? Para mostrar para ele que Deus é na contramão do sentimento humano e dos pensamentos humanos, e isso Deus sempre fez. Na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Davi também não era nada, né? José não era nada aos olhos humanos. E ali Deus ele começa a fazer isso, mostrar para o povo que ele tem a ordenança de cima e que os homens de baixo não conseguem realmente ter ordenança de nada. O governador do Egito, através de uma revelação de um sonho que deu ao faraó e do copeiro Mor, que todo mundo sabe da história. Acontece que quando José morre, o reinado das mãos de faraó começa a ter um exílio, uma exaltação de um governo corrupto que agora pega os hebreus e leva os hebreus à escravidão. Será se Deus que amava o povo hebreu, que tinha uma promessa a Abraão, quisesse alguém na política, não ia colocar um irmão de José? O que vocês acham? Porque se colocasse alguém na família de José, o povo hebreu não teria sido escravizado. Hã? Ou Deus, vocês acham que Deus é nécio? É leigo? Deus poderia fazer isso. Colocar alguém hebreu em cima do trono, como que ele colocou José. Foi fácil para Deus. Acorda. Aí começam os mistérios de ver que Deus não está em política. O povo foi cativo nas mãos de Faraó, e nós sabemos a história de Moisés lá na frente. A sabedoria que Deus me deu foi Deus que me deu, então eu não tenho sabedoria humana, eu tenho sabedoria celestial. Vamos voltar para Davi. Vamos voltar para Samuel. A Bíblia diz, né, que Deus coloca Samuel para ungir Saul. O povo pediu um rei ali. Quem pediu? O rei? O povo. Deus não ia colocar um rei em Israel. Deus não tinha nenhum interesse de colocar ninguém para governar o povo. Ele ia governar o povo. Mas o povo pediu ao profeta um rei. O povo colocou o profeta na parede e disse: queremos alguém governar sobre nós. Então acorda aí, acorda aí. Aí Deus viu que o povo massacrava o profeta. Então colocou ali um rei. E aí começou claramente a cordialidade dos reis. Tinha que continuar. O povo assim quis, tinha que continuar. Estava muito bem com os profetas. Estava ótimo. O profeta falava e o povo agia. O sumo sacerdote Eli já estava cansado, cego, né? Por isso que Deus levantou Samuel, que ele tinha deixado seus filhos se prostituir no templo. E Deus aqui consegue Samuel através da oração de Ana, que o povo, que Eli, o próprio pastor cegão, é o que tem mais hoje, é pastor cego, que não sabe discernir os espíritos, falou que Ana estava embriagada, sendo que não estava cheia do Espírito Santo. E aí foi e Samuel foi levantado. Samuel foi levantado para ungir Saul. Saul, Deus já analisava o seu sentimento, porque Saul ele foi achado como rei relaxadamente. Por quê? Porque Saul estava procurando as jumentas de seu pai que havia perdido. Ou seja, ele não era um bom filho.
porque nem a jumenta do pai dele ele conseguia cuidar. Mas agora Davi dava vida pelas ovelhas. Eita. É muito forte. Gente, meu Deus do céu. É por isso que era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus dava também a vida pelas suas ovelhas. E ele deu Jesus na cruz, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Calma, né? Estamos na política. Vamos falar de política. Então, por isso que tinha um coração segundo o coração de Jesus, né? E aí foi que agora pegou esse sentimento, colocou Davi no lugar de Saul. Tem alguém falando de Bolsonaro aqui. Nós somos contra a política. Não tem solução para o Brasil, não. Daqui é morte, assassinato, loucura. Vamos lá. A profecia tem que se cumprir. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Podemos continuar? Podemos? Podemos ou não continuar? Vocês querem continuar? Vamos lá. Querem que continue ou não? Deus levanta Davi segundo o seu coração. Vocês, primeira coisa, tem que entender. Não confunda Daciolo com Davi. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, o que tem Davi com Daciolo? Davi era um rei e um pastor. A Bíblia menciona isso. Eu te provo na Bíblia que Davi era um pastor. Ele conduzia o povo de Deus. Esse negócio de comparar Davi com Daciolo não cabe bem. Davi é um servo segundo o coração de Deus. Ah, mas Daciolo não é. Calma aí. Davi foi levantado para guiar as ovelhas do rebanho de Deus. Como que nós sabemos? O Brasil tem rebanho de Deus? Tem. São todos? Não. Não compara Brasil com Israel, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Os brasileiros têm um costume de falar que toda profecia é do Brasil, é pro Brasil, é pro Brasil. Ó, isso aqui é pro Brasil. Nada, todas as profecias é para Israel. E os confins do mundo são sinais. Para com isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Não deu problema no vídeo, não. Tô aqui gripado aqui. Então, para de ter. Só porque o Brasil tem 40 milhões de crentes, vocês querem comparar Israel com o Brasil, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo poder do amor de Deus. Vocês são muito nécios. Querem comparar profecias de Israel para o povo brasileiro. Só no Brasil, então, que tem Deus, toda a profecia é para cá, toda a revelação é para cá, tudo é para cá. Vocês pegam no WhatsApp e ficam, eu tive uma visão, e lá no livro de Amós está falando e está acontecendo no Brasil aqui. Para de ser leigos. Toda a profecia dos profetas foi para Israel. Olhai para Israel, olhai para lá, porque de lá vai vir os sinais. No Brasil é apenas uma nação que aceitou a Cristo, uns gentios. Não tem nada a ver com questão de Israel, a nação prometida que Deus cuida até hoje, que tem um ciúme imenso. Vocês, pastores, são muito nécios, cegos de entendimento, porque o Deus de cego cegou o entendimento de vocês. Vamos lá. Davi era o pastor da ovelha do povo de Deus, que incitou aos homens a ordenar os mandamentos de Deus. Morreu, Salomão levantou e assim se foi. Jeroboão, Roboão e aquela coisa toda dividiu o reino nas 12 tribos de Israel. Igreja, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Nós vamos falar da figura hoje, que é agora um ícone para a gente entender, Daciolo. Todos os homens de Deus, mulheres de Deus, estão falando, Daciolo, ai Daciolo, homem de Deus, nós temos de um governante de Deus aqui no Brasil. Igreja, presta atenção uma coisa. Olha aqui, o que Jesus disse para um governante? Jesus andou no meio de governos.
Jesus foi crucificado pela lei governamental dos homens. E olha que ele foi injustamente, por isso que os profetas dizem que foi justo, porque Paulo disse que para todo servo fazer justiça diante dos governos, e Jesus fez. Mas os governos com o povo se envolveu, o governo e o povo para crucificar Jesus. Então vemos aí que a política não é de Deus. A Bíblia diz que quando Herodes vai falar algo, o povo isso está aí, ó, a voz de Deus, e Herodes morre. Porque o povo e a política, os governos, eles não podem andar junto. O governo manda e o povo tem que obedecer. Então eles não podem andar junto. Por isso que existe autoridade. Um manda e outros obedecem. Então o governo e o povo estão andando junto há muito tempo. Porque tem um povo que defende um da esquerda, o povo da direita. Então essa bagunça generalizou por causa daí. Perdeu a ordem nacional. Ninguém mais manda. Todo mundo, eu acho que esse aqui, eu tô junto. Então virou essa bagunça no Brasil, por isso tem esquerda e direita. O único país que tem isso em questão de pensamentos. Tem os democratas lá nos Estados Unidos, tem os outros, mas são aqui no Brasil uma bagunça. Entenda uma coisa, Herodes morreu no trono, porque quis dar uma de Deus. O povo elogiou ele tanto, falou que era Deus falando, e ele morreu. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O que tem a ver Daciolo com Davi? Muita diferença. Davi, chamado de Deus para governar Israel. 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 Temeu esse nome? Nação prometida. Não Brasil. O Brasil é o fim do lixo. A verdade é essa. Brasil é o país mais sensual do mundo. Brasil vive pela misericórdia. Brasil é o país do futebol e não o país, a nação prometida. Brasil é o país que todo ano tem mulher nua dançando no AMB, com os peitos de fora, adorando imagens. Brasil é o país de uma alta feitiçaria depois da África. Brasil é o país mais corrupto do mundo. Um dos países mais corruptos do mundo na política. Brasil é onde tem mais escândalo em todas as folhas internacionais. Então é isso. A nação brasileira é uma vergonha no mundo. Não confunda Israel com o Brasil. Ok? O Brasil está precisando de misericórdia. A verdade é essa. O Brasil é onde mais destrói isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Daciolo, ele era um gentil que foi alcançado pela misericórdia através das pregações de Paulo, e agora, de ver ele fazer o que Jesus mandou a ele, ele não está. Daciolo está fora da obediência de Deus. Daciolo está fora da obediência de Deus. Então me prova. Daciolo, eu te provo. Jesus, quando ele chamou, ele falou, de fazer discípulos, ele não mandou entrar de político. Quando Jesus bate nas costas de Pedro e fala, você não vai pescar peixe, você vai ser político. Não. Apóstolo Paulo, ele fala sobre a ordenança dos governadores, que nós vamos ler aqui sobre deveres cívicos, porque essa coisa de autoridade não tem nada a ver com Deus levantar alguém como governador. Essa autoridade é deveres cívicos. Deus está mandando todos os servos deles obedecer aos governadores, para que não haja escândalo. É isso que eu tenho mais de 20 respaldos para mostrar isso para vocês. Então não venha confundir as coisas. Não tem nada a ver. Daciolo está contra. De ver ele estar na política, tentando ir atrás de Illuminati, as almas estão morrendo. O Daciolo não é mais que você e nem você é mais que ele. Todos têm uma ordenança. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não estiver e nas praças, vielas, valados, coisa que a igreja aqui faz, e aí vocês têm que fazer, e ele tem que fazer também. Ele não tem que se envolver com governamentalismo, ele não tem que se envolver com político, pastor nenhum pode ficar na política. Os pastor foi chamado para apacentar ovelhas, e não para ficar atrás de voto. Pastor foi aposentado para trás na favela, atrás do drogado.
advogado, entrar nos presídios, orar pelos enfermos dos hospitais. Pastor foi para apacentar o povo e direcionar eles ao céu, não para ficar de gravata denunciando algumas cantoras que diz que é cantoras, como Lauriette e outras cantoras que estão na política, não são cantores e nunca conheceu a Deus. Querem dinheiro. Todos os pastores que querem na política querem dinheiro, não querem nada disso, querem dinheiro. Já tem aí, ó, palavras aí de muitos que estão na política, que pegaram dinheiro do recurso público e já estão fazendo escândalo. Pastores escandalizados. Não vai mudar a nação, são canguloso que achou político um meio de ganho. Já a igreja não está dando muito dinheiro, vamos para a política. Por que para a política é fácil na igreja? Porque são 40 milhões de crentes no Brasil. Se todo mundo votar, nós somos eleitos. Para deputado federal, ele vai conseguir, com certeza, ser deputado estadual, ele vai conseguir os votos. Mas para presidente, não vai conseguir, porque Deus não quer isso. Deus não quer ninguém blasfemando o seu nome, uma nação tão podre como essa. Uma nação que zomba, né? Bolsonaro é um homem também que leva o evangelho mentiroso, o evangelho do amor e da ponto 40 não combinam. O evangelho do tapa, dá um tapa e leva um tiro, não combina. Isso não combina. Então os crentes estão tudo cego. Estão tudo cegos assim, ó, tateando a escuridão. Homens sem frutos, homens sem obras. Que conhecereis a árvore pelos seus frutos. O evangelho do tapa no rosto é dar outra tapa. O evangelho de levar um tiro não é dar outro tiro, é perdoar o tiro que levou. Esse é o evangelho de Jesus. Foi ele que ensinou isso. Amai os que vos aborrecem, orai, bendizei os que vos maldizem. Isso foi o que Jesus ensinou. E se morrer na mão de um traficante, glória a Deus, o céu nos espera. É isso que a Bíblia me menciona dizer. Então é isso que nós vemos que está acontecendo. Temos que entender que política, governo, deixa para os mundanos. Deixa para os mundanos. O povo de Deus foi direcionado atrás dos cegos que estão tateando na escuridão. Atrás daqueles que não têm mais esperança. Um político, um pastor no político, isso é uma blasfêmia contra o evangelho. Isso é um escândalo. Eu estou provando dentro da Bíblia para você e você está aí brabão. Vou continuar. Olha só. Mateus 17, 27. Mas para que não escandalizamos, vai ao mar, foi Jesus que fez isso. Lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Pega o imposto para mim e para ti. Ele disse assim, olha, nós precisamos pagar imposto. Foi Jesus que disse. Então Jesus está fazendo o que Paulo mandou. Jesus seguiu todo o exemplo. Mas mesmo assim crucificado. Mas Jesus seguiu todo o exemplo de ser submisso aos governadores. Jesus foi, arrebentou as mesas que estavam dentro do templo, ele defendeu. Mas Jesus não defendeu nenhum governo. A Bíblia diz que Pilatos chega e diz, onde está o teu reino? Tu é rei? O meu reino não é aqui. Ei! Depois dessa aqui eu vou... Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos à frente e nenhum passo daremos atrás. Vamos avante. É isso que dá o Senhor. Avante para onde? Para esse reino aqui? Nosso reino não é aqui. Sistema religioso, podre, fracassado. Então, Jesus não quer estabelecer teu reino aqui. Ele só quer pegar as obras e levar embora daqui, porque isso aqui vai ser destruído. Meu reino não é aqui.
Daciolo quer o reino aqui. Vamos defender. Vamos ter mais moradia. Vamos lá. Vai, eu sou um pastor, eu vou defender a classe cristã, porque nós somos da família. Que família, que família, que família. A Bíblia diz que Jesus veio trazer espada e separar filho de mãe, mãe de filho. O que é isso? Da onde vocês estão tirando essa hipocrisia? Deus não está com político, Deus não anda com política. Compartilha o vídeo, meus irmãos, vai lá. Fala aí, ó, você que defende a política, olha o que esse pastor está falando dentro da Bíblia. Vai lá, compartilha agora. Pega no WhatsApp e joga. Vai jogando pros grupos, vai. Olha lá, ó, política, olha o que o pastor está falando dentro da Bíblia. Vai bater com o pastor Júlio agora. Ele está dentro da Bíblia, ele está dentro da Bíblia. Vai lá, compartilha lá. Vai lá. E aí, bate de frente aí, pastor. É a Bíblia que está falando. Vamos continuar. Quem está amando o ensino e entendendo tudo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Daciolo, você vai pagar caro. Ah, se vai. Vamos lá. Responderam então, de César. Então ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Paga o tributo, o imposto de César. Paga o tributo de Michel Temer. Paga o tributo, dai a eles tudo o que eles querem, porque são governos. Mas agora, dai a Deus as almas. Dai a Deus a justiça, as boas obras. Vai para os campos e vai lá, deixa o governo combinar para lá. Nós não somos daqui, somos peregrinos numa terra estrangeira. Ai, meu Deus! É muito. Olha, que ensino tremendo. Olha, eu vou... Ah, não. Sabe o que eu quero para vocês, pastores e políticos? Olha aqui para vocês, ó. Banana. Banana para vocês. Banana para vocês. Pastores que destrói as escrituras. Hoje eu estou muito feliz, porque o Espírito Santo me acordou com uma sabedoria tremenda. Vocês estão acabando com a igreja. Estão destruindo as almas. Estão colocando carne no meio do arraial. E a última, olha o pequenininho que ficou. Jesus vai pegar todos vocês. Para vocês que estão na política, nem banana eu dou. Eu dou casca de banana para vocês. Ó. Eu comi toda a banana. Povo de Deus, acorda. Não deixe esses homens. É a primeira vez que eu como numa live em toda a minha vida. Não deixa esses homens ludibriar a mente de vocês. Acabar com a vida que está dentro das Escrituras. Deus ordenou sim, mas não quer que a gente faça participantes dessas coisas. O mundo, a Bíblia diz que um homem de Deus não se limita e não se embaraça com as coisas desse mundo. Igreja é mundano, política é mundano, nós temos que ir para o céu e ir atrás das almas que estão morrendo.
Para de ficar votando em pessoas que querem mudar o mundo. Se vocês querem votar em presidência para mudar esse mundo, é porque vocês amam esse mundo. Se vocês querem atrás de, vai mudar porque é homem de Deus, vocês amam esse mundo, vocês são daqui. Eu não sou mais daqui. Tô nem aí quem vai ser presidente. Eu tô querendo somente dar a Deus o que é de Deus. Que as almas é dele, ele quer de volta. É de volta, ele quer dele. Ele não quer política, ele quer as almas. Dai a César o que é de César. Se vir cobrar, nós vamos pagar. Mas não queremos ir atrás de política, vamos atrás de almas. E é isso que a igreja não acordou ainda. Um ensino como esse não faz sucesso. Como outros. Porque Bolsonaro. Mas nós vamos quebrar tudo através da palavra de Deus. Olha só. Olha só. Por isso que Paulo diz em Romanos 13:1, toda pessoa está sujeita às autoridades superiores. E nós temos que dar bom exemplo diante deles. Porque para a gente não ter a espada do governo. Foi isso que está na Bíblia. Essa é a interpretação. Quero ver quem fala para mim que não é essa a interpretação. Olha o que está escrito em Tito. Lembra-lhes que sujeitos os governadores, autoridades, sejam obedientes, sejam preparados para toda boa obra. Olha que Tito falou também aqui. Ó. O que Paulo ensinou a Tito. Tito repassou. Vocês são cristãos, não vai dar mais exemplo. Cristão não pode ficar sendo preso por causa que roubou um salgadinho no mercado. Cristão não pode... É isso que a Bíblia quer dizer. É isso... De nós para com o governo. Para de loucura. Para de loucura com a Bíblia. Ele está falando de boas obras diante do governo. Senhor. 1 Pedro 2,13. Sujeitai-vos toda autoridade. Olha isso, é tão claro. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Sujeitai-vos toda autoridade humana por causa do Senhor. Meu Deus. Que ensino glorioso, igreja. Que ensino maravilhoso. Aqui, 1 Pedro 2,13, por causa de Deus, que nós vamos sujeitar a eles para não dar mau testemunho, no governo, na América, no prefeito. Para de política, Deus não está na política, Deus não está. Só sujeita a eles, mas não tem nada com nós com eles, não tem. O nosso rei está sentado à destra de Deus. O nosso reino, e nosso rei não está aqui ainda. Esse governo é terreno, é mundano. Nosso rei não está aqui. E ele não coloca ninguém no seu lugar. A honra dele, a glória dele, o poder é dele. Ele está sentado diante de Deus. Que o rei como soberano. Olha só, sujeitar a autoridade humana por causa do Senhor quer o rei como soberano. Ou seja, se ele está acima, eu tenho que... Um policial, o que eu tenho que fazer? Quando eu ver um policial, eu tenho que chegar, sim senhor, é o senhor. Amém, glória a Deus. É o senhor com S minúsculo, mas é um senhor. Eu tenho que chegar, tem que ter regimento. Eu tenho que chegar no posto de saúde e respeitar o médico. Eu tenho que respeitar a doutora, tem que respeitar. Tem leis, padrões. É por isso que o casamento só é válido no cartório, porque tem uma autoridade ali, pelo amor de Deus. Por isso que ele disse, eu vos declaro casado, e ele assina, ele é uma autoridade constituída por Deus. Tanta glória, tanta graça que nós temos que ter nessa manhã. É tão fácil entender as coisas. Tão fácil. Por isso que tem um juiz cartoral, para quando ele liga na terra, aqui está ligado lá no céu. Então, por isso que o casamento é um só. Casou em cartório, já era. É registrado diante da autoridade constituída por Deus. Agora, diga uma coisa. Nem toda autoridade é constituída por Deus. E vocês sabem disso. Né? Aí ele fala toda aqui. Mas se for olhar bem, né? Não sei quem escreveu, a Bíblia vem trazendo... Não sei se tem muita mudança nesse versículo. Será que Deus quis levantar Saddam Hussein? Será que Deus quis levantar Hitler para matar os judeus?
É isso que nós temos que pensar, meus irmãos. É isso que nós temos que... Será que foi Deus que levantou Hitler para matar o seu povo? Igreja, acorda, pelo amor... Será que foi que levantou esses caras que... Será que foi que levantou ali Kim Jong-un que massacra o povo? Gente, acorda. Então, assim como se infiltrou no Evangelho em Judas, capítulo 1, está se infiltrando nas autoridades também. As pessoas se elegem poderosos através de um povo ou minoria que o leva. E aí nem é Deus que constituiu ele. Infiltradores da fé tem infiltradores também nas autoridades também hoje. Amém? Será que foi Deus que levantou Hitler? Não, levanta para matar meu povo. O que é isso, gente? Jamais, né? Então, as autoridades que Satanás levanta aí também. Cuidado, hein, da senhora? Quem está te levantando aí? Cuidado, hein? Cuidado. 1 Pedro 2,14. Quer os governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor do que faz o bem. Aí, os governadores para enviar castigo dos malfeitores e louvor do que faz o bem. Por que Deus levantou os governadores? É porque dentro do reino celestial há um governo. O rei e o juiz. O juiz que dá sentença e o rei que dá as ordens. O rei e juiz. No céu existe isso. Existe hierarquia no céu. Então aqui também tinha que ter hierarquia para tentar controlar esses homens da terra. Mas essa bagunça, Mamão entrou com o dinheiro e está enganando pastores até umas horas. Né? Os pastores roubam dízimo demais. Uma irmã me ligou e está falando para mim que o pastor foi na casa dela cobrar o dízimo dela. Olha onde chegou o povo. Olha onde chegou. Vai chegar lá fazer uma visita, ver como está a família, ninguém. Chegou lá e falou, olha, precisa do dízimo lá. É isso daí. Esse ciclo que vemos, essa porcaria, essa carniça que cheira mal as narinas de Deus, Deus está cansado, Deus vai quebrar tudo. Brasília vai ser quebrado pelo ai do Senhor, pela ira de Deus. É isso aí. E tem que honrar esses líderes. Honrar o Moisés, tem que honrar também, ó, desde lá, Eclesiastes 10:20. No meio do teu pensamento amaldiçoe o teu rei, e nem mais o interior da tua recâmara amaldiçoe ao rico. Lembra que Paulo disse, ó, Paulo falou assim, ó, em Atos 23:5. Não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote. Paulo falou, ele é uma autoridade, eu não sabia. Paulo falou algo lá, mas ele até desculpou, falou, não sabia, desculpa, eu não sabia que ele era. Está aí lá em Atos 23:5, pode ler lá. Pois está escrito, não dirá mal o príncipe do teu povo. Olha só, isso daqui. Agora você fala, mas não toque no ungido, o pastor foi levantado por Deus. Será? Será que todo mundo é levantado por Deus? Será que seu pastor é levantado por Deus? Será que foi Deus que levantou ele? Judas falou que eles iam se infiltrar. Não tem nem falado, né? Não tem nem como falar uma coisa dessa. Então nem todos são o que são. Não pode tocar no ungido. Ai, que ungido. Tocar no ungido, perde o braço. E tanta gente falou mal de mim, Deus não vai fazer nada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando eles tocam em mim, eu vou no quarto chorando e digo, Senhor, não imputa neles esse pecado. Estevão levou pedrada e perdoou o povo, os pastores hoje não toca não, que vai quebrar. Júnior Trovão na era falou assim, quem falar mal de mim, Deus vai começar a matar. Mentira, Deus não mata ninguém. Ele disse, perdoai os que os maldizem, seus mentirosos. Vocês pregam a Bíblia, mas não vivem ela e nem sabem se... Hoje é amor, Deus não quer matar ninguém, quer salvar as pessoas. E é necessário que falem mal mesmo, é necessário que quebre o pastor Júlio, dá uma porrada no pastor Júlio. Se alguém me dá uma porrada, meu irmão, eu só vou... Senhor, graças eu te dou por parecer contigo. Igreja do Senhor, vocês estão sendo enganados pelo sistema. Vocês estão sendo enganados.
política e Deus. Não combina. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo abençoe vocês. E eu vou deixar uma palavra aqui. Em 1 Pedro 2,17, que me chamou muita atenção. Honrai a todos, não é somente os governantes. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Olha que lindo. Não é só o rei não, ó. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Agora, esse rei já é Jesus, tá? Jesus, o rei, o Salvador, honra a Deus, vai atrás das almas, o mundo vai ser estourado. Cabo Bolsonaro, Daciolo não vai mudar a situação, é daqui para pior. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo fale melhor aos seus corações, mas eu prefiro ficar com o Espírito Santo do que esses pastores mentirosos. Agora, compartilhe com o teu pastor que defende política. Fala, pastor, o senhor é meu pastor, não é? O senhor me ama? Eu amo minha ovelhinha linda, de lã preciosa. Lã preciosa. Lã preciosa. Gordura. Tá gordinha, ovelha. Lã. Ai, ovelha, tá na hora de ir pro matadouro, você não acha, não? É isso que eles fazem. Quando vê uma lã branquinha, uma ovelha gorda, eles querem matar a ovelha. Foi a Bíblia que diz. Fala para ele. Fala, pastor, então me explica ao contrário o que o pastor falou nesse vídeo aí. Eu quero que o senhor me explique ao contrário. O pastor está falando de reino, não é aqui. Né? Um irmão falou assim, tira o aparelho de dente e adultério. Não, não é. É necessidade. Imagina você cair de moto e tem que fazer um ferro na sua perna. Você não vai colocar o ferro? Por isso que chama saúde bucal. Saúde é para quem está enfermo. Eu estava enfermo dos dentes, da mandíbula. E aí, consultei as autoridades humanas. E ali, eu respeitei eles, quando o médico disse, tem que colocar aparelho. Não vai ter como. E aí, eu fui submisso à autoridade humana. Necessidade, não é vaidade. Ou alguém falou para vocês colocarem brinco. Que autoridade foi essa? Satanás e seus demônios. Põe maquiagem, brinco, fura o corpo. Fura o corpo, fura o corpo. O médico, o dentista é uma autoridade, irmão. A podóloga mandou você pintar a unha. Ela não é autoridade, não. Ela não é, não. É um curso é um cursinho básico que tem por aí. Que o MEC dá de graça aí pra pintar as irmãs. Ó, não tem nada disso, não. Tá, podóloga? Que podóloga? Que podóloga? Para com isso aí, ó. Igreja, Deus abençoe. Que o Espírito Santo toma a vida de vocês. Eu vivo a palavra e prego ela. Antes de colocar o aparelho, eu fui consultar Deus, lógico. Deus abençoe. Fico na paz do Senhor Jesus e com o Espírito Santo. Abençoe. Paz do Senhor, igreja! Fiquem ligados aí. Se tiver um ensino à tarde, nós vamos estar notificando vocês. Que ensino? Compartilha, comenta. Ó, comenta o vídeo, por favor, e dá like no vídeo. Comenta, nós vamos chegar lá. Deus abençoe a todos. Fico na paz. Paz do Senhor, amo vocês. Deus abençoe. Glória a Deus, igreja!